Olá, meus amigos, aqui é o Roberto Marinho, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui no Espaço DR Café, o lugar onde você chega, se sente em casa para tomar o café mais charmoso de Eldorado do Sul. Eu já te peço a tua ajuda, o teu apoio, se inscreva aí no canal, nos ajude, participe conosco, esse canal está crescendo e está ficando muito bom. Hoje nós temos um convidado especial. Olha, eu vou dizer que ele é um ícone da cidade de Eldorado do Sul, não tem quem não conheça, entendeu? Muita gente conhece ele, o apelido antigamente era Careca e hoje o nome dele é Alex. Alex de quê, Alex? É Alex Sarmento. Alex Sarmento, obrigado, meu querido, pela tua presença no nosso espaço, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, cada vez mais, mostrando a história, a vida das pessoas que, através de uma vida, de um comentário, de um aconselhamento, pode mudar alguém que está lá do outro lado, né, do mundo, entendeu? E eu achei legal, interessante, porque tu tem uma história incrível, né, um testemunho incrível do teu passado aí, tua mudança de vida, podemos dizer altos e baixos, né, Alex? No decorrer da vida foi mais baixos do que altos, né? Porque foi uma grande caminhada, foi uma história bem... Hoje olho para trás e vejo uma grande história. Eu, esse tempo, estava cogitando até botar no papel, né? Porque... Dá um livro. Dá um livro. Porque se eu for te comentar desde o começo, desde o primeiro dia de vida, foi só batalha, né, Roberto? Tu é de Eldorado? É de algum outro lugar? Como é que é? Nasci em Porto Alegre, mas o princípio da minha vida foi na Brasília, no Sarandi, né? Ah, tá. Até que idade ficou lá, mais ou menos? Acho que até 7 meses, até 1 ano. Ah, tá. Dali a minha mãe foi para Alvorada e da Alvorada eu vim para cá. Ah, então... Sim. Aqui tu chegou mais ou menos com que idade, assim? 15 anos. Ah, não, já tinha 15 anos, então. Sim. Tá, com 15 então... eu cheguei. Então, em que ano mais ou menos foi isso? Foi... Que, 91. 91. Ah, então há poucos anos a cidade tinha sido emancipada. Ainda. Não tinha nada aqui em Eldorado, bem dizer, ainda quase. Muito pouco. Porque a família da minha mãe, a maioria mora aqui, né? E a gente estava sempre em Eldorado. Sim. Uma boa parte, final de semana a gente vinha pra cá. Eu incomodei muito ela nos finais de semana pra vir pra cá. Ah, tu gostava daqui então? Primos, Sim. Até por outras coisas, assim, bem... Que para muita gente, hoje eu digo até para as gurias, né, Roberto? É uma coisa tão simples, mas para mim tinha uma grande importância, que era poder vir para casa dos meus tios comer um pão. Ah, rapaz! Um pão, um cacetinho, né? E... A situação era difícil lá para Porto Alegre. Era bem, porque a minha mãe... Para te entender, assim... Vamos voltar lá no princípio, né? Já que tu... até hoje, graças a Deus, eu poder estar aqui sentado. E a minha mãe biológica era prostituta, certo? Daí tinha uma senhora que me cuidava e perguntou para minha mãe adotiva se ela queria me adotar, se ela queria cuidar de mim. E ela aceitou, aí pegou, me levou num pediatra, o cara ia chamar até a polícia para ela, porque eu estava com princípio de cirrose, né, porque a minha mãe biológica dava café com cachaça para ela poder fazer programas. Aí ela me pegou para criar, pegou uma tutela, teve que ir embora de Sarandi para Alvorada. Aí com 7 anos a minha mãe biológica nos achou, queria me levar, mas como a mãe tinha tipo a guarda, né, que foi dada pelo governo, e ela ficou com medo da minha mãe biológica me roubar, assim, vendeu e foi para um outro lugar, na Alvorada mesmo. E ali já começa o trabalho, né, irmão? E ela sempre lutando para me dar as coisas, para me dar o ensino, a educação, que hoje, graças a Deus, sempre tive, né? A educação, o respeito pelas pessoas.
me deu a oportunidade de vida, né, Roberto? Aí com 14 anos eu fiz um teste na Sojipa, passei, né? Aí deu aquela frustração, minha mãe veio embora pra cá. Tudo bem, tu vim pra cá no final de semana, certo? Curtir ali com os primos, na casa dos tios, mas não aquela coisa de tu morar, de tu ter uma convivência, né? É um outro estilo de vida, né? A galera só falava em sair, em ficar, em drogas, né? Briga. E aquilo ali era um mundo diferente pra mim, né? Porque até então minha vida na Alvorada era uma rede e uma bola embaixo do braço, jogar um vôlei, um esporte, né? Torneios. Meu sonho de ser um jogador, como a gente estava falando agora há pouco aqui, né? E passei no teste da Sojipa. Aquilo para ti foi maravilhoso esse momento. Sim, daí em menos de meses tu vê aquele sonho se desmoronando, né? Sim. Porque a minha irmã veio embora para cá, daí a mãe veio atrás por causa dos meus sobrinhos. E eu fiquei, né, frustrado, assim, ao máximo. Aí que vem a questão da criação do Careca, né? Porque com 15 anos cheguei aqui, a galera não conseguia me enturmar. E aquela outra vibe, né? Aquele outro tipo de vida. Sim, tudo novo, né? Tudo novo, a galera tinha um outro padrão de pessoas, né? De gurizada. Aí eu acabei conhecendo a maconha. Né? Com que idade? Com 15. Com 15 anos mesmo, Fazia né? meses que eu já estava aqui. Aí eu lembro que eu briguei com a minha mãe porque... Então nessa época ainda a maconha ela já estava Sim, então... Sim. Aí eu sei que eu discuti com a mãe e saí pra rua e os guris, não, vamos dar uns peguinhos, não faz mal, né? Sempre aquele papo de... É só uns pega, é só um baseadinho, né? E aquele momento, aquela frustração, aquela tristeza de ter até discutido pela primeira vez com a minha mãe, sumiu, né, irmão? Sumiu. Era risada, aquele mundo novo que a gente acaba conhecendo através de drogas. E ali tu vai acabando conhecendo mais, vai te enturmando com o pessoal, foi fazendo amigos. Comecei a jogar no time do Botafogo, não sei se você lembra, do Botafogo, né? Jogava no gol. Aí comecei a me misturar com a galera por causa do futebol, era um bom goleiro. Né? Meu goleiro, até essa semana eu escutei isso do meu vizinho. A igreja tirou meu goleiro, né? Porque eu jogava bem no gol, a galera gostava. Sempre recebendo convite, jogava, até contra a brigada jogava de vez em quando. E ali eu fui indo, daí do baseado foi a Loló, a Cola, Lança Perfume, aí conheci a cocaína com 17 anos. Né? Até os 17 anos já usava tudo isso já? Já usava tudo isso, né? Só não era muito da bebida, né? Sim. Até pelo começo da minha vida, né? Tinha aquele trauma por causa da bebida que a minha mãe me dava, né? O café com cachaça, tinha aquela coisa. Sim. E aí tu usava e como é que conseguia tudo isso nessa época aí? Porque era difícil, né? Não era que nem hoje em dia tudo é mais fácil, né? Sim, mas através das amizades, né? Daí tu conhece um aqui que tem, o outro lá que usa. Aí tu tá no meio, vamos fumar antes de jogar uma bola ou antes de ir pra locadora. Né? As locadoras. Aí se programava. Hoje em dia é banal, mas antigamente... tal dia minha mãe pega o salário dela, meu pai recebe, se juntava, todo mundo botava uma grana, ia lá, buscava uma quantidade de cocaína para usar, né? E ali foi indo, e o que era uma vez por semana, o que era uma vez por mês, acabou sendo rotineiro, acabou sendo diário, né? O baseado começou a ser um cigarro apenas.
Sim. Né? Começou a se tornar uma rotina, né? Fazer parte do cotidiano da vida. Com que idade tu viu assim que tu tava perdido, Jabá? Agora que eu já tô... Cara, já não consigo mais largar. Com 20 anos, Roberto, meu filho nasceu, o Rafael. Estava afundado na cocaína. Tá? O cunhado da mãe dele era traficante na vila, né? Tinha muita facilidade, eu não precisava pagar, né? Eu ia ali, tinha um prato, que nem essa mesa, um prato cheio de cocaína, armas, já era um outro mundo, né? Já estava no meio de tudo isso, fazia parte daquilo ali. Aí com 20 anos, acabei eu mesmo me excluindo da galera, né? Grandes amigos que me ajudaram muito, né? A gente não cita nomes, mas a gente sabe quem são, né? E eu acabei me excluindo deles, até por causa da droga, aquela guerra dentro da família, né? Uma família que não tem uma estrutura, isso é muito prejudicial para qualquer adolescente, para qualquer jovem, né? E nisso eu acabei fazendo estelionato, né? Fiz estelionato, aí começa a entrar a mão de Deus, né? Eu creio que desde o momento que eu nasci, a mão dele sempre foi estendida sobre a minha vida, né? Porque daí me escondi, comprei arma, comprei quilos de droga, né? Mas tu chegou a usar até a cocaína ou usou o crack? O crack também? Por último, eu tava no fim no fim da vida, né? E já era mais pro final, assim, daí? Sim, mais pra depois, hein? Dos 25 em diante, eu conheci o crack, né? Sim. Através do pitico, né? Daí tu mistura o baseado e bota uma pedra ali, acaba fumando. Começou de leve, então? De leve, mas depois da primeira vez que tu usa, segunda vez que tu usa, tu já sente uma falta enorme. A abstinência é muito forte, né? Do crack, né? Sim. E ali eu comecei a fumar o pitico, no caso, né? O misturado, e acabou indo que eu acabei fumando na lata, né? Acabei fumando na lata e daqui a pouco já estava produzindo cachimbos para fumar uma pedra, né? Chegava em casa, 5 horas da tarde na obra, porque eu trabalhava na obra, já estava tatuando, porque depois do estelionato eu comprei um material de tatuagem, né? Isso aí, cara. Eu me lembro. Fiz um cursinho rápido de tatu. Tu fez, aí que isso que eu ia entrar, tu fez um curso de tatuagem. Sim, porque eu tinha que sair da vila. Eu tinha que sair de Eldorado por causa da polícia. Já tava já era conhecido, então. A Polícia Civil já tava, uma vez por semana, batia na casa da minha mãe, né? Sim. E eu já não tava mais aqui em Eldorado, eu tava em Viamão escondido. Te conheciam como Careca, né? Claro. E como surgiu o apelido Careca? Porque quando eu comecei a fumar um baseado e cheirar um loló, eu acabei trabalhando na estofaria do Eliel. Quem não conheceu o Eliel? E ali a gente ia para festas de bicicleta e eu comecei a ficar ali na volta, ajudando eles, descarregando um sofá e um café, um rango, uma festa. Vamos levar o Careca. Eu raspava o cabelo, né? Eu raspava o cabelo direto. Vamos levar o Careca. E ali ficou o Careca e ninguém nunca perguntou meu nome, e o Careca foi ficando e foi indo. Não tinha outro Alex, então? Era apenas porque não sabia o teu nome. Era só pra minha mãe, né? Só pra minha mãe e para meus irmãos, né? E ali ficou o Careca, conhecido por Careca, daí comecei a tatuar. Aí já fazia os cartões, né? Careca Tatu. Eu acho que eu fiz mais de 10 mil cartão. Né? Desenho feito, foi mais ou menos nessa base. Tu era desenhista ou não? Apenas fazia por cima de alguma coisa? Eu tinha um estilo freehand, né? Estilo livre, né? Tu me dava um desenho,
ou tu me dizia o modo de desenho que tu queria e eu tatuava, né? Eu ia desenhando, tu ia me dizendo, ó, eu quero assim, e eu ia com lápis desenhando na tua pele. Aí tu olhava, tá, não, é isso. Aí a gente tatuava com a máquina por cima. Entendeu? Estilo livre, né? Mas tu já tatuou muita gente em Eldorado, é isso? Muito, Eldorado. Trabalhei 3 anos em uma academia em Guaíba, no Sport Center. Fui para Viamão, no Morro, nas vilas. Eu tatuei do brigadiano ao traficante. Né? Olha aí, olha que interessante. Tatuei de uma facção na outra, ia de um lado para o outro. Tu escutava coisas ali que tu não podia, né? Então tu era cogitar em falar. Tu era um bom tatuador, né? Eu fui o primeiro em Eldorado, muitos aprenderam comigo, né? A maioria. E se eu remexer no meu baú, é capaz de encontrar ainda o cartão dele que ele me deu naquela época. Olha aí. Sim, bata muito. Eu tatuei numa estética na Barão do Amazonas, né? Próximo a Ipiranga, ali, próximo ao Bourbon Country. Né? Lomba do Pinheiro, Viamão, Sarandi, Alvorada, Gravataí, eu ia em todo lugar, né? Em todo lugar. Eu tatuei a gerente da Golden Cross em Porto Alegre. Olha aí, cara. Ela e a filha dela. Através de clientes aqui de Eldorado, né? Sim, sim. E ali a gente naquela época não era que nem hoje a febre, qualquer um tatua, né? Hoje eu acho assim que, como eu digo, a primeira tatu que eu fiz, a minha mãe quebrou um cabo de vassoura nas minhas costas. Né? A minha madrinha dizia, coitado do meu afilhado, olha o braço dele, né? E hoje a gente vê que quem não tem uma tatuagem é diferente. Era outra época, outro pensamento, outra época, né? A tatuagem era o marginal, era o traficante, o ex-cadeieiro, tinha uma tatu. Hoje, né, tu vê pessoas da minha idade se tatuando todo. Eu digo, pessoas que quando era adolescente não tinham a coragem que talvez eu tive, né, de fazer minha primeira. E pessoas que naquela época talvez diziam assim, tatuagem disso e daquilo, hoje tem tatuagem. Até por medo da repressão, né? Sim, era um sistema já, né? Sistema fechado, né, com uma visão que eles não olhavam a tua capacidade, mas sim a tua estética, né, Roberto? Quem sabe se tivessem te apoiado nisso na época, não teria ido. Tu teria o teu próprio negócio, não teria ido pro outro lado, né? Sim. Mas qual foi o pior momento da tua vida, assim, no mundo das drogas? Aquele momento, assim, Deus me livrou. Pior momento? Assim que tu lembra. Sei que pode ter vários, mas digo um assim que... O dia que eu tive um AVC. Teve um AVC por causa da droga? Por causa da droga. Foi uma semana usando... Eu trabalhava em Guaíba, aí ia pra lá, passava o dia tatuando, tomando uma bira, ia lá na Praça da Maçã, fumar um beck. E quando eu vinha pra cá, pra Eldorado, eu ia, né, sempre vinha com uma quantidade considerada de dinheiro e ia pra casa dos pseudo-amigos, né? Aí ali era gramas e gramas de pedra. Passamos uma semana assim, e eu lembro que no tal dia eu estava fazendo uma tatuagem, uma tribal no braço de um rapaz, e eu disse para ele, eu estava com muita dor de cabeça, Eu disse para ele, cara, eu vou fazer o traço, e daqui a uma semana vai cair a casca, eu vou pintar lá para ti, te dar um desconto na pintura dele. Tá, tudo bem, e eu entrei para dentro de casa, e eu fui, né, a gente, não importa a idade, mas a gente recorre à mãe, né, quando tá mal. E eu fui, mãe, eu tô mal, não aguento a dor de cabeça, e eu lembro que eu botei umas batatas, assim, na têmpora, né, coisa de mãe. Tomei um remédio, me deitei, mas aquilo não passava, e a dor na nuca, e daqui a pouco uma tontura. E eu lembro que eu parei na sala, botei a mão na porta, assim, e disse, eu não aguento a dor, tem mais um remédio. E quando eu falei isso, eu caí. Porque da cintura para baixo eu não sentia mais as pernas. Eu caí como um saco de batata no chão. Ali eu achei que ia morrer, né?
Bom, não foi só essa vez que eu achei que ia morrer, né? Mas assim, entre na rua, assim. Na rua, 3 vezes que um traficante botou a arma na minha cara, né? Uma das vezes ele botou a arma, engatilhou, uma 9mm, e disse que ele não me matava porque o pai dele gostava de mim. Bah. Né? Até então, uma vez, eu acho que eu me passei demais, e ele mandou me dar uma paulada. Eu tenho 7 pontos no supercílio. Ah, dá pra ver essa marca aí. Né? E isso foi uma das vezes, né? Um AVC, fiquei 3 horas e meia no pronto-socorro. Né? A perna, não conseguia mexer, assinar, desenhar, foi tudo bem. E mesmo com tudo isso, para largar as drogas foi difícil ainda, mesmo assim. Vou dizer para ti que não, eu podia passar o que passasse, eu não largava. Né? Teve episódios que eu não tinha um baseado para fumar, eu passava a noite inteira batendo a cabeça na parede, assim. Ou pegar os esmaltes da minha irmã e botar num saquinho e cheirar para ver se dava uma onda. Puxa. Né? Só que por último, Roberto, há 6 anos atrás, isso que a gente está fazendo aqui seria impossível, irmão. Porque eu não falava mais. Né? Existia uma série que muitos gostam de olhar, o The Walking Dead. Eu era o próprio, sabe? Porque eu era um zumbi, um morto-vivo que andava andarilhando a madrugada, né? Eu continuo magro, mas eu engordei 20 quilos desde o momento que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu engordei 20 quilos, irmão. Tu tem noção disso, sabe? Em andar na rua com um bolso cheio de paranga de pedra, né? Tu te emociona cada vez que tu... de acabar o baseado, de tu fumar no cigarro. Cada vez que tu lembra, tu te emociona desse momento, da mudança, da transformação. Desde o momento que eu aceitei a Cristo, no dia 14 de junho de 2017, né? Daquele momento eu fiquei uma semana sentindo dores abdominais. Se eu sentisse o cheiro de cigarro ou o cheiro do baseado. Você imagina 25 anos de droga sair em um estalar de dedo, para muita gente é impossível. Careca, o que tu fez, cara? Esses dias saiu um camarada da cadeia, ele tá morando ali no Delta, e ele saiu da cadeia e ele olhou para mim, não pode ser, é tu. Eu disse, sou eu, cara. Eu falei o nome dele, né? Eu disse, sou eu. Cara, Jesus é bom, dizia ele pra mim. Ele te conhecia do passado e não acreditava que quando te viu o agora. Eu tinha aqueles cobertor térmico, vendi pra eles. Eu tinha uma TV que eu comprei na Labs ali, nova. Eu dei pra eles por droga, né? Que nem ele mesmo disse, cara, essa casa que tu tem hoje, tu podia ter 2. O carro que eu ando, tu podia ter 2. Qual foi aquele momento que tu entrou dentro da igreja a primeira vez? Como é que tu te sentiu ali? Acolhido. Adotado pela segunda vez. Literalmente adotado pela segunda vez, velho. Já tinha recebido muitos convites para ir na igreja ou nunca tinha recebido? Assim? Sim, do tio do meu filho. Do tio do meu filho. Mas é aquela coisa, tu ir porque tu trabalhar, tu depende do trabalho. O cara é o teu patrão, né? E ele te convida para ir num lugar, tu vai dizer não, né? Não, vamos lá. Deus tem um plano para ti. Tá, não, deixa ele com o plano dele guardado, um dia eu pego. Era tudo que eu respondia, você entendeu? Sim. E trabalhamos na reforma da ponte móvel e o seu Jair, que hoje congrega com nós, ele lia para mim Mateus 28, né? Vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Não, isso aí não é para mim, seu Jair. Eu pegava meu baseado e ia pro outro lado da ponte fumar.
Ele deu aquilo ali, eu acho, uns 3 vezes para mim. Né? Até que aconteceu de eu aceitar Cristo. Foi um dia muito especial na minha vida. E tu precisou passar por centro de recuperação, clínicas, ou só o fato de ir para a igreja já... Não, o que aconteceu no dia 14 de junho de 2017, eu me acordei. No dia 15 eu fumei pedra até as 3h30 da manhã. Não tinha mais cigarro, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Me acordei às 6h15 para ir para o trabalho. Irritado, revoltado, não tinha um baseado para fumar, não tinha um cigarro para fumar. Eu me sentei na calçada do meu encarregado que mora ali perto de casa, o Cid. Tu conhece ele? Se tu perguntar para ele, ele vai te contar com certeza. E eu tenho certeza que com as mesmas palavras. Ele se debruçou no portão e olhou para mim. Alex, porque Deus, eu não deixei ele terminar de falar a palavra de Deus. Ele disse, esse teu Deus nunca me ajudou, não vai ser hoje. Nem tu, nem o teu Deus nunca me ajudou, não vai ser hoje. Isso 6h20 da manhã, Roberto. Aí o dono da empresa ligou para ele e disse que não teria trabalho naquele dia. E ele teria um evento da igreja dele lá no Guaíba City. Aí ele fez a proposta para a equipe, né? Quem quiser me ajudar hoje vai receber a semana cheia. Só tem que me ajudar. Fazer ali os cavaletes, tinha que fazer um púlpito para o pregador, ajudar o irmão Paulo a fazer a tenda lá em Guaíba City. E a gente foi. É R$100, né? Só para ajudar esse cara, hein? Vamos lá. Eu fui. Aí veio o pregador, nos ajudou também. E passamos o dia ali. E eu fui melhorando no decorrer do dia, o ânimo foi aparecendo, os guris chegaram, aí tem um cigarro para fumar, aí tu já tem, né, a equipe já tá junto ali para ajudar. E o dia foi melhorando. Aí voltamos do Guaíba City. Eu falei isso mesmo coisa que eu falei pro Irani lá em casa, ele começou a chorar. E voltamos do Guaíba City, era umas 7 horas da noite em junho, tá escuro já, né? E o pregador queria cortar o cabelo. E eu cheguei em casa, falei pra ele, eu moro lá, né? Qualquer coisa tu vai ali. Minha esposa corta teu cabelo porque tu é da igreja, eu falei pra ele. E a Adriana já não queria mais usar, porque ela fumava comigo, tá? Aí não deu, eu cheguei em casa, peguei meu dinheiro e fiz a caminhada, né? Eu fui num bar, peguei o cigarro, fui na biqueira, peguei a maconha, a pedra, fiz a volta, larguei minha mochila, peguei um litrão, fui no outro bar, peguei um litrão, fumei aquele misturado. Aí tá, tô conversando e ele bateu na porta, e eu abri a porta. Adriana, vou buscar mais uma droga. Tá, vai lá. E eu abri a porta e ele tá parado no meu portão, Roberto. Ah, tua esposa corta o meu cabelo. Eu disse, vou ver. E eu disse pra ela, tu corta o cabelo, tem um rapaz ali. Ah, eu não vou cortar cabelo essa hora. Vai ser 9 horas da noite. Eu disse, não, é o rapaz que vai pregar amanhã lá no evento lá. Ah, tá, é da igreja, eu corto. Ele entrou. E eu peguei as gurias, né? Porque até então o salão dela era na nossa sala. E subi com as gurias para a parte de cima do apartamento. Daqui a pouco eu começo a escutar uma língua. Eu disse, mas isso eu conheço o inglês, né? Não sei falar, mas eu conheço, né? O inglês quando é falado. Abri o portãozinho, desci as escadas, porque eu botei o pé no piso. Aquelas cadeiras de cabeleireiro, ela gira, né? E ele tava de cabeça baixa. E ele girou a cadeira, olhou para mim, foi contigo que eu vim falar. Nesse momento me deu um arrepio, um nó na minha garganta.
E eu já caminhei em direção a ele. A Adriana já estava tomada pelo Espírito de Deus num canto, falando em línguas, se renovou. Deus tomou ela de uma certa forma. E ele olhou para mim e começou a me dizer tudo o que eu passei, Roberto. Eu não conhecia aquele cara, nunca tinha visto ele na minha vida. Ele me falou da vez que eu tive o AVC, ele me falou da vez que o traficante botou a arma na minha cara 2 vezes. Ele me falou da vez que eu andei com uma menina de programa, que eu tatuei ela, e ela me pagou em partes em dinheiro, em partes em sexo, né? Que Deus tinha me livrado de um vírus, creio que o HIV. E ele me perguntou se eu queria mudar a minha vida, se eu queria ter uma vida nova. Como tu me perguntou se eu fiz algum tratamento, se eu tomei algum remédio, se eu fui a algum psicólogo, psiquiatra, nunca. Como eu digo para muitos, eu só fiz uma coisa. Eu disse sim. Que eu aceitava Cristo como meu único e suficiente Salvador. Naquele momento eu senti muita dor, assim, como se eu tivesse brigado com 3 pessoas e eles me acertassem só na minha barriga, só no meu estômago. E eu lembro que eu me ajoelhei e aquela dor era muito forte e eu escutava a Adriana e o Wagner conversando e ela queria me levantar e ele dizia para ela, não encosta nele que o Espírito Santo está curando ele. O Espírito Santo está curando ele. E eu me levantei. E ele olhou, dona Adriana, a senhora tem um cigarro? E a dor voltou no momento que eu citei a palavra cigarro. Para muitos parece loucura. E ele pegou o cigarro e mostrou para mim, aquela dor voltou, eu caí de novo e eu vomitei uma gosma branca assim, toda cheia de pontos pretos, né? Ele me abraçou, agora tu tá liberto. Eu disse, eu vou ser homem pela primeira vez na vida. Eu tinha 40 anos. Eu vou ser homem pela primeira vez na vida. Eu vou cumprir um propósito. E eu aceitei a Cristo naquele momento. Só que eu olhando para ele como eu tô olhando para ti, eu olhava pro lado assim. Eu disse, tá, mas tu faz uma coisa, tu leva isso aqui contigo. E dei uma mochila para ele, né? O Diego acho que deve lembrar, eu andava com uma mochila com todo o material de tatuagem. Porque eu andava, era a domicílio que eu atendia, né? A única vez que eu tive uma sala foi na Laguna. E eu peguei aquela mochila, recém tinha comprado todo o material novo, fonte nova, máquina, tinta, tudo novo. Tinha uns 4 mil reais em material. E eu entreguei para ele botar no lixo, botar no fogo, sei lá. E nesse meio tempo eu já tirei os alargador, já tirei os piercing da língua, do mamilo. Tu tinha largador também? Tinha 2 alargadores, tinha 3 piercing na língua, tinha um em cada mamilo. Capaz. Tinha nos genitais, né? E entreguei para ele, botei tudo dentro da mochila, CD do Racionais, CD do Pink Floyd, The Doors, né? Que era uma paixão para mim, né? Bob Marley, botei tudo dentro da mochila e disse para ele que ele podia levar. Até então, cara, isso era uma sexta-feira à noite. No domingo, eu me lembrei que eu tinha tatuado a gerente do tráfico, um São Jorge nas costas dela. E eu fiquei desesperado, porque eu não tinha pintado. Eu tinha só feito o traço. E ela tinha me pago todos os valores, 500 reais. E eu ia agora. E essa guria bate aqui com aqueles 2 seguranças dela, vamos matar. Porque ela andava com 2 rapazes, cada um com 2 380. E o Espírito Santo falou no meu ouvido, tu não me aceitou? Aí me veio no meu coração, até então não conhecia a Bíblia. O Salmo 37, 5. Né? Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Aí tu me pergunta assim, tu viu ela? Nunca mais. Eu nunca mais vi aquela menina. Sabe? E para um cara que não tinha perspectiva de vida, irmão, sabe? Eu olhava pro meu futuro, eu via um ripongo, cabeludo, cabelo branco, fumando maconha, tatuando. Hoje, para honra e glória de Deus, eu tenho 2 cursos de elétrica, o básico e o industrial. Tenho curso de mecânico de refrigeração. Semana passada eu terminei de me formar no ensino médio, né? Tenho uma visão e tenho até, eu estava falando com a professora da Teodora agora, né? Em fazer o Enem o ano que vem, né? Ou fazer teologia ou fazer história. Tu tinha estudo ou tu não tinha estudo? Qual era o teu grau que tu tinha antes? O primeiro, o fundamental. O fundamental. Depois dali nunca mais quis estudar. Nunca mais. 24 anos de droga, 24 anos perdido no mundo. E tem a oportunidade de fazer a faculdade agora. Sim. Né? Isso foi uma transformação desde o momento que, há 5 anos e alguma coisa atrás, e me batizei no dia 7 de setembro, né? No dia da independência. Eu tive a independência do mundo, mas a dependência de Deus, né? E hoje vivo na dependência dele. Mas é isso, cara. Uma curiosidade, assim. Tu estava trabalhando em um local e aí o teu colega de serviço lá olhou e te julgou por causa da tatuagem. Como é que conta essa história aí, cara, que é incrível, velho. Foi interessante. Como é que é isso aí, tio? Nessa empresa que eu trabalho hoje, né? Aham. E foi através da igreja que eu acabei lá. Ele tinha sofrido um acidente, né? Daí eu comecei a trabalhar. Na outra semana ele voltou do atestado. E o Marcos, né? Tu conheceu o Marcos. O Marcos olhou: ô Luiz, esse aqui é o Alex, ele é lá da igreja, irmão lá da igreja. Só que o uniforme que eu usava até então na outra função tinha uma camisa de manga curta. E eu lembro que ele olhou pro meu braço assim, sabe aquela pessoa que te olha dos pés à cabeça? Olhou bem pro meu braço, olhou bem pro meu pescoço. E eu digo: bah, esse cara me julgou. Fiquei quieto, voltei pro trabalho, isso era umas 10h15, 10h30 da manhã. Meio-dia, fui almoçar, ele estava almoçando. Aí sentei do lado dele. E aí, irmão, onde é que tu congrega? Perguntando para ele, né? Levantei, eu levava uma garrafinha de água, assim, as garrafinhas de 600, cheia de suco, né? Aí botei minha vianda, botei a garrafinha de suco, levantei, fui na copa, peguei 2 copos, coloquei os 2 copos, assim, e peguei a garrafinha, exatamente metade da garrafa para cada um. E o Roberto, ele olha para aquele copo assim, olha para mim e desanda a chorar. Mas chorar, tu imagina uma pessoa chorando. E me abraça e me pede desculpas. Pá, irmão, desculpa, me perdoa. Eu olhei para ele: cara, mas eu nem te conheço, meu. Tô te conhecendo hoje. O que houve? O que eu te fiz? Irmão, me perdoa. Eu fiz uma prova com Deus. Se tu fosse um homem de Deus, realmente, tu iria dividir teu suco comigo. E no momento que eu fiz essa prova com Deus, tu levantou, foi lá, pegou 2 copos, botou na mesa e dividiu teu suco comigo. Me perdoa. Tu acha que ele te julgou assim? Ele me julgou pela aparência. Pela né? aparência. Sim, como muitos, né, Alberto? Como a gente estava falando da questão das tatu, né? Hoje, tu vê um doutor, né? Todo tatuado. Tu vê um advogado tatuado. Para te ter uma ideia, quando eu fiz esse morcego, foi 2 dias antes do meu alistamento.
porque eu sabia que eu não ia pegar o exército por causa de uma tatuagem que ficaria fora da farda. Hoje tu vê sargento, hoje tu vê capitão com braço cheio de tatuagem. Não é por um desenho, não é por uma aparência que tu tem que tu seja um marginal ou um serial killer. Tu entende? E ele me julgou por isso. Claro. Né? Tu tem algum conselho para dar para quem estiver ouvindo a respeito do que aconteceu na tua vida, para um pai, para uma mãe, para um jovem, algum conselho, alguma ideia para alguém da igreja, qualquer pessoa assim? Tu tem algum conselho para dar para alguém? Primeiro, para quem está onde eu já tive, se estiver vendo, se alguém te apresentar essa entrevista, esse podcast, não desista. Né? Porque o que eu mais escutei na minha vida, tu não presta, tu não tem uma solução, o teu fim é a morte ou uma cadeia, mas aonde Deus entrar, onde tu acreditar naquilo ali, né? Porque Deus, como diz a palavra, ele não se alegra da morte do ímpio, então ele não quer que a gente pereça, né? E hoje eu posso dizer que para um pai ou uma mãe, não desista do teu filho que está lá no mundo da droga. Busca a Deus, creia nele, invista nele, né? Porque em 5 anos eu adquiri tudo que em 25 anos eu botei tudo fora. Minha família hoje, meu padrinho me manda um bom dia meu afilhado, coisa que nem olhava para mim. Né? Meus primos falam comigo. Hoje a gente tem um trabalho social com crianças, né? Pois é, tu faz bastante trabalho social, né? Hoje muitos me ajudam, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi no dia 25 de dezembro de 2017. A gente estava na Praça 15 com 2 panelão de risoto, dando comida para moradores de rua, entregando uma palavra. Né? No bairro também que tu mora, tu faz bastante trabalho social ali. Sim, na Páscoa, Natal, Dia das Crianças, até agora, dia 16 de outubro, a gente tem um grande trabalho com a criançada, né? Já tem os churros pagos, já tem os brinquedos, a gente já deu o sinal, né? Para contratar os brinquedos infláveis. Campanha do agasalho, campanha de alimento, tudo isso. Ontem eu trouxe uma doação de roupas, calçado, já doei para a criançada, tu vê criança naquele frio que estava ontem na noite, de chinelinho. Aí eu peguei e botei o tênisinho no pé dele. Alegria, um menininho de 3 aninhos, sabe? Eu creio que a vontade de Deus é essa, sabe, Roberto? Tu pega de um lado de quem tem demais, entrega para aquele que não tem nada, né? Tu tá fazendo um intermédio, né? O banco, a gerente do banco lá onde eu trabalho, no Sicredi, ela disse que vai nos ajudar com brinquedos no dia 16, né? Hoje em dia até os gerentes de banco estão te ajudando, cara. Aquela boca, aquela mente, onde era persuasivo, onde era insistente para pedir, para enganar, para usar droga, hoje é a mesma boca e é a mesma mente que pede, incomoda para o reino de Deus, para ajudar pessoas necessitadas. A última palavra que o irmão levou no Centro Novo, lembra? Do amigo importuno, hoje sou eu. Sabe, o amigo importuno que bate, recebe ajuda por quem insiste. Me ajuda, tem um pão. Eu tenho um amigo lá em casa que precisa de um pão. Hoje esse sou eu. Porque eu bato na porta de alguém pedindo. Consegue um saquinho de bala. Na Páscoa nós vamos fazer saquinhos para doar para as crianças. Na pandemia, eu bati numa casa toda fechada, 10 horas da manhã. Um calor horrível, e aquela criancinha abriu a janela, assim, eu só vi os olhinhos e as mãos dele na janela, Roberto. Eu disse, chama tua mamãe, tem uma coisa aqui pra ti. Aí ele abriu a porta, ela abriu a porta, saiu ele mais 2 pequenininhos.
E eu disse para ela, ó moça, isso aqui é para teus filhos, mas isso aqui é para ti, um folheto de evangelismo. Deus não esqueceu de vocês. E a menina começou a chorar. Num domingo de Páscoa, 10h30 da manhã, um calor horrível. Eu creio que aquela casa estava fechada porque ela não tinha nada para dar para os filhos. Aí Deus envia pessoas que até então não tinham valor nenhum para ninguém. Só que para ele, eu e minha esposa tinha valor, Roberto. Eu sei que ele tem um grande propósito na nossa vida, só não sei qual. Talvez seja esse, ensinar, ajudar, correr o bairro, juntar a criançada, levar para a escola bíblica. Ou seja esse, poder hoje estar aqui contigo, né? Poder dar um testemunho, não para alguns, mas para muitas pessoas que acham assim, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais tempo. Enquanto tiver um fôlego de vida, enquanto estiver caminhando, enquanto poder abrir a tua boca e dizer me ajuda, existe uma chance, irmão. Existe uma chance. Entende? Então, para muitos que conheceram um careca louco, nesse mesmo local que eu estou aqui tomando 4, 5 caipira, depois sair loucão ali pro Picada, que era aqui na esquina, né? Dançar funk e se rodopiar no chão. E hoje tá testemunhando. Está aqui vivo, que é o principal, Roberto. Depois de AVC, depois de arma, depois de surras, né? Como diz um verso de uma música do Racionais, contrariando as estatísticas, né? Porque para muitos, cara, muitos amigos mortos, muitos amigos na cadeia, muitos amigos aí na rua. O Renato, lembra do Renatinho? O cara tinha uma empresa de desentupir, trabalhou para a prefeitura, tinha contrato com a prefeitura. Ah, é? O tinha Renatinho? 2, 3 carros. Hoje tu olha na rua, ele mora numa barraca. Tu entende? Então a gente pode, basta crer em Deus e basta entregar a nossa, né, nosso destino a Ele, nossa vida a Ele, né, irmão? Como diz o Salmo 37, que nem eu falei, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Acho que essa é a principal parte, irmão. Porque muitos entregam o caminho, mas na segunda-feira tá preocupado porque a conta chegou, porque ela tá vazia, não confia. Se ajoelha e ora. Alguém vai bater na tua porta com a comida, ou alguém vai bater na tua porta e dizer assim, quer aceitar Jesus? Foi o que aconteceu comigo, né? Pessoal, mas é isso, obrigado. Valeu. Esse aqui foi o Alex, ex-careca, né? Antigamente no mundo e hoje está na igreja dando o seu testemunho. Alex, quero te agradecer. Valeu, irmão. Muito obrigado assim, por compartilhar a tua história de vida com a gente aí, né? E eu tenho certeza que vai ser de grande avalia, vai ajudar muitas vidas aí. Muita gente vê que tem solução para o teu filho, para tua filha, que está perdido no mundo das drogas, que não tem mais jeito, não tem mais solução. Aqui está um exemplo de vida que era de um jeito, agora está de outro, que as pessoas olham na rua, tipo, não acredito, é você mesmo, Alex. Então, Alex, muito obrigado, cara. E você aí, ó. Agradeço. Se inscreva no canal, participe conosco, mais um bate-papo no DR Café, o lugar onde você chega, se sente em casa para tomar o café mais charmoso de Eldorado do Sul. Até um próximo bate-papo com você, compartilhe esse vídeo aí, ó, com o máximo de pessoas que você conseguir. Certo, e o café tá muito bom. Olha aí, ó.